Cíntia, bom dia. Bom dia, dona Raquel, tudo bem? Joia, graças a Deus. Eliquênia, bom dia. Então, meninas, vamos começar. Doutor André, deu um tchauzinho ali. Por A aqui, Marlene. tá espirrar ali, com alergia. Hã? Ah, Meu intruso, espirrão. ah. Vamos abrir lá em números, querida, para a gente começar. Lá em números 9, 15 a 23. Se alguém quiser abrir aí e ler para nós, do mudo, né? Números 9, 9, do 15 até o 23. Tá. A nuvem sobre a santa habitação. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, veio uma nuvem e o cobriu. De noite, a nuvem parecia flamejante. Era sempre assim. De dia, a nuvem cobria o tabernáculo e de noite tomava o aspecto de fogo e resplandecia até o raiar do sol. Quando a nuvem se elevava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel punham-se em marcha, no lugar onde a nuvem parava. Aí acampavam os israelitas. De acordo com a ordem do Senhor, o povo de Israel partia, e segundo a ordem do Senhor, acampava. Permaneciam acampados durante todo o tempo em que a nuvem repousava sobre a santa habitação. Se a nuvem permanecesse muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel prestavam seu culto a Yahvé e não partiam. Às vezes, a nuvem se detinha poucos dias sobre o tabernáculo, então acampavam segundo as orientações do Senhor, e também partiam em conformidade com as ordens de Yahvé. Se acontecia que a nuvem, depois de ter permanecido desde tarde até amanhã, elevava-se ao amanhecer, então partiam. Em algumas ocasiões, a nuvem se elevava depois de haver permanecido um dia e uma noite, e então partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia por 2 dias, um mês ou um ano. Enquanto a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, os israelitas ficavam também acampados, mas quando ela se levantava, então igualmente partiam. Conforme as determinações do Senhor, acampavam, e conforme as ordens do Senhor, marchavam. Prestavam culto a Yahvé, seguindo as ordens de Yahvé comunicadas por Moisés. Amém. É isso mesmo. Vamos orar então, queridos. Senhor, nós estamos com a tua palavra, Senhor, aberta diante de nós. E nós queremos clamar mesmo, ó Deus, pela tua graça, pela tua revelação, Senhor, em nossos corações. Porque nós sabemos, ó Deus, realmente que se não for o Senhor para revelar, se não for o Senhor estar diante de nós, Senhor, esse tempo será perdido. Portanto, nós pedimos, Senhor, que realmente o Senhor, conforme a tua graça, a tua misericórdia, ó Deus, o Senhor possa nos dirigir e possa abrir os nossos olhos espirituais, ó Deus, para que isso possa trazer transformação às nossas vidas, Senhor. Te louvamos e te bendizemos, ó Deus, por essa palavra tão maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Então, bom dia para todo mundo, né, que está aí. Antes da gente iniciar mesmo o nosso estudo, eu queria até não responder, né, mas só falar aquela perguntinha que a Rosane colocou no nossa. Parece que todo mundo viu, até a Marlene respondeu e colocou algo aí, né, que foi bom, não sei por que ela apagou, mas quando fala que quando Moisés estava indo para o Egito com a sua esposa e os filhos, Deus então apareceu na estalagem e quis matar Moisés, e aí a Zípora, né, circuncidou o filho, e aí então as coisas melhoraram. Realmente é um texto complicado, mas a maneira que eu entendo, isso é lá em Êxodo, a maneira que eu entendo e que eu procurei ver é o seguinte, que na realidade a circuncisão era um sinal, era uma aliança de Deus com o povo de Israel. Então, desde Abraão, Deus falou que esse seria o sinal.
no povo de Israel, seria a circuncisão. Então, Moisés casou com Zípora. Zípora não era israelita. E ele teve 2 filhos com ela, pelo menos é o que está constando aqui. E, na realidade, o que parece, né, isso é interpretação, a Bíblia não fala isso, é que Moisés não circuncidou o filho. Provavelmente a Zípora, né, deve ter falado assim, não, isso aí é uma coisa muito louca, né, não vou fazer isso de jeito nenhum. E então, ele foi condescendente com a ideia de Zípora. Só que ele estava indo para o Egito porque ele estava levando palavra de condenação e morte para o povo, para o faraó do Egito, e palavra de redenção e salvação para o povo israelita. Então, essa situação era importante, muito importante, que Moisés não podia chegar com a família dele, sem estar andando conforme o Senhor tinha falado, para levar uma palavra tão séria e importante para o povo, sem ele mesmo ter observado essa aliança. Tanto Zípora sabia disso, tanto que ela mesma, na hora que aconteceu aquele fato, ela mesma circuncidou o filho, porque ela sabia que esse era o motivo. Então, queridos, eu não sei se é exatamente isso, mas foi isso que eu procurei em alguns lugares para trazer explicação, mas eu creio que sim, certo? Então, se alguém tiver uma explicação melhor ou alguma coisa, você pode colocar no grupo, não tem problema nenhum, tá bom? Eu respondi até particularmente para a Rosane, mas seria isso. Então, vamos lá. Vamos lá no números, né? Joyce, se puder começar a compartilhar aí para nós, por favor. Então, o John fez um PowerPoint bem legal para a gente, bem chique, né? Isso aí é o deserto. O deserto realmente é algo que assusta a gente, né? Essa palavra, o livro de números em hebraico, é essa palavra aí, Bemidbar, que significa no deserto. O livro de números, ele fala do tempo que o povo de Deus passou no deserto, que foram 38 anos, ou quase 40 anos, se a gente se contar com a época do Sinai. Então, fala da jornada dele no deserto. Nós vamos ver isso através desse livro de números. Tanto que esse livro no hebraico chama No Deserto, é o tempo do povo no deserto, até chegar à terra prometida. E aí eu até falei para vocês quem iria achar aí a figura de Jesus nesse livro. A Thaís até mandou duas figuras que são realmente, mas tem mais uma pelo menos importante. Alguém conseguiu achar? Pode falar, gente. Você tem que tirar do mudo, né? Então, a Thaís colocou que era coluna de nuvem, representava o Senhor Jesus. Realmente a coluna de nuvem representa, né? Representava o Senhor Jesus, a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, né? Então a gente vê lá em Êxodo 13, 21 e 22, alguém abre para nós. Esse versículo depois vai estar aí no PowerPoint, mas por enquanto é só para a gente ver essa figura. Lá em Números 11, 25, outra pessoa pode ler, e lá em Salmo 99, 7. Quem achou lá em Êxodo 13, 21 e 22, leia para nós, por favor. Vamos, gente, alguém achou aí um desses textos? Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite.
Isso mesmo. Quer dizer, era a presença de Deus no meio deles. Por isso que essa nuvem, ela representa o Senhor Jesus Cristo. Lá em Números 11, 25. Alguém lê para nós, por favor? Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Então fala que então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E outro texto é Salmo 99, 7. Da coluna de nuvem lhes falava, e o povo obedecia os seus decretos e a lei que lhes dera. Então essa coluna de nuvem representa realmente o Senhor Jesus Cristo, né? Era de dia, essa coluna estava sobre eles, e à noite a coluna iluminava, né? É muito linda essa figura. A outra figura também que a Thaís colocou é a rocha. Vamos lá ver em 1 Coríntios 10, 4. Lembra que, enquanto alguém acha aí para nós, 1 Coríntios 10, 4, lembra que 2 vezes a água foi tirada da rocha, tá lembrando? Então, o Senhor Jesus Cristo ele é essa rocha. Lá em 1 Coríntios fala bem claro isso. Pode ler para nós, por favor. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então essa é outra figura de Cristo no livro de Números, né? É essa rocha. Aí está falando bem claro, né? E a terceira, então, é que o próprio Jesus falou que era a figura dele, é a serpente de bronze. Alguém abre lá em João 3,14, e vocês podem ver que lá depois nós vamos ver essa parte também, lá em Números 21, versículo 4, até o versículo 9, fala dessa serpente. Quem achou em... João 3,14? Isso, 3,14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Isso. Então, o próprio Jesus se comparou a essa serpente de bronze. Por quê? A gente vai ver que em Números 21, que porque Deus mandou essa praga das serpentes por causa da murmuração deles, né, do povo. E aí mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze, e bastava que eles olhassem para aquela serpente para eles não morrerem. Então, é a figura de Jesus, que basta você olhar, Senhor Jesus Cristo foi levantado na cruz, né? Então, basta você olhar, você crê que você olhando, você é salvo. Então, essa é a terceira, pelo menos a terceira figura do Senhor Jesus nesse livro. Então, queridos, a gente viu que em Gênesis foi o fracasso do homem, depois, em Êxodo, foi a redenção do homem, Levíticos foi a adoração, Deus chamando o homem para adorá-lo, e agora em Números, Deus chama o homem para caminhar com ele. Nós vimos, é uma sequência, né? E cada vez vai aumentando um pouquinho vamos dizer assim, a cadência, né? Daquilo que deu, da revelação de Deus para nós. A gente viu lá em Gênesis que Enoque andou com Deus e Deus então o tomou para si. E nós falamos o seguinte, que a gente sempre pede para Deus andar conosco. Deus andar conosco é muito fácil, porque a gente quer que Deus ande nos nossos passos. Mas a gente andar com Deus é diferente. É nós andarmos nos passos de Deus. Então, aqui no livro de Números, é exatamente isso, Deus chamando o povo para andar com ele. E nós sabemos que o próprio Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, é esse caminho, né? Bom, pode passar o outro slide para nós, Joyce, por favor? Então, essa palavra números, isso é que nós acabamos de falar, né? Deus nos chama para nós andarmos com ele até o nosso destino final. E essa palavra números, ela é colocada nesse livro porque foram feitos 2 censos aí nesse livro.
Um foi logo que eles saíram da terra do Egito, que foi no Monte Sinai. E o outro lá em Sitim, quando eles se preparavam para entrar na terra prometida. A gente não pode esquecer que nós vamos ver nesse livro que nenhum daqueles homens que saiu do Egito, eles não entraram em Canaã, com exceção de Josué e Caleb. Nem o próprio Moisés entrou em Canaã. Só Josué e Caleb. Toda aquela geração pereceu no deserto, porque lá em Hebreus fala que eles foram incrédulos, eles foram infiéis, eles não creram que eles iriam entrar naquela terra. E eles infamaram essa terra. Infamaram essa terra. Nós vamos ver, então, isso aí mais para frente um pouquinho. Então, há 2 censos. Um foi no Monte Sinai, que foi o primeiro censo, e outro é lá no Números 26, que é o segundo censo, né? Daquelas pessoas. Aí Deus está preparando para o povo entrar na terra. Nós vimos que quando o povo saiu do Egito, eles eram como um misto de gente. Lá em Êxodo fala, eles eram um misto de gente, aquela confusão de gente, de animal, tudo misturado. Mas depois que eles passaram pelo Sinai, Deus organiza aquele acampamento. E nós vamos ver por que isso aconteceu. Pode passar outro slide aí, Joyce, para nós, por favor. Nós vamos comparar os 2 livros. Levítico é a adoração do crente. Vocês lembram que Deus deu aquelas festas, Deus deu a maneira de adorar, o holocausto, todos aqueles sacrifícios. Então, Deus ensinando a adoração do crente. Quando Jesus fala lá no Novo Testamento que Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Nós vimos que em cada holocausto, em cada sacrifício, nós vimos o Senhor Jesus Cristo sendo manifestado ali, né? Então, o Levítico é a adoração do crente. Agora, em Números, é o andar do crente. Eu estou colocando crente, não coloquei do povo de Israel, porque isso aqui é um ensino para nós. Nós vamos ler lá em 1 Coríntios 10, que essas coisas aconteceram e foram escritas para o nosso ensino. Lá em Levítico, o que é importante ali foi o tabernáculo sendo levantado, que era o lugar de adoração de Deus. O tabernáculo era a presença de Deus no meio deles. Agora, em Números, o pano de fundo de Números é o deserto, certo? Lá em Levíticos, Deus chama o povo para ter comunhão com ele. Agora, em Números, Deus chama o povo para eles serem fiéis a ele. Lá em Levítico é o privilégio do perdão e da comunhão com Deus. Agora, em Números, é a nossa responsabilidade com relação ao testemunho de Deus. Isso aconteceu com os israelitas e acontece conosco, a igreja do Senhor Jesus. Bom, lá em Números, acho que pode passar outra aí, por favor, Joyce. Lá em Números, nós já falamos, é mais ou menos, são 39 anos do povo, é a história do povo de Israel durante 39 anos. Na realidade, Deus, quando tirou o povo lá do Egito, ele não queria que o povo ficasse no deserto. O deserto era uma passagem, provavelmente de 2 anos, para eles poderem entrar na terra prometida. Mas isso não aconteceu, nós já falamos por causa da incredulidade deles. Então, eles ficaram rodando no deserto como peregrinos, não é bem peregrinos, depois eu vou achar o nome. 38 anos, eles ficaram rodando. Provavelmente o tabernáculo nem saiu do lugar, ficou no mesmo lugar. Até depois de 38 anos, Deus colocar eles no mesmo lugar, lá em Cades Barneia, para eles poderem conquistar a terra prometida. Durante esse tempo que eles ficaram lá como viajantes lá no deserto, praticamente não tem nada escrito. Tem, assim, alguns fatos que aconteceram, mas não tem relação de praticamente nada. Lá em Números tem um capítulo que fala de todas as paradas deles. E esse período não tem nada. Por quê? Porque esses anos foram perdidos diante de Deus. Esses anos não foram contados diante de Deus. Foram anos nulos, que não aconteceu nada. Então, isso é muito importante a gente ver. Caminharam errantes, é essa palavra, não é peregrino. Peregrino é uma coisa. Eles estavam caminhando no deserto para chegar a um destino. Agora, errantes, eles não tinham um rumo certo.
Eles ficaram rodando, 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 não tinham o rumo certo, por isso que eram errantes. Então, Números é dividido, aqui são 5 partes, ficou faltando uma parte aqui. A primeira parte é versículo 1 até o 10:10, quando Deus prepara o povo para a jornada de Sinai a Canaã, que é do Monte Sinai, ou Monte Horebe, até Canaã. Deus divide as tribos, já estavam divididas, e Deus separa essas tribos, cada um vai andar debaixo da bandeira de cada tribo. Isso é muito interessante, irmãos, porque eles acampavam de uma maneira certinha, era um quadrado. O tabernáculo no meio, 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos a leste, 3 tribos a oeste. Ninguém escolhia o lugar de armar sua tenda. Deus já tinha aquilo determinado, certinho. E isso é uma lição para nós, porque a palavra de Deus fala que nós somos membros de Cristo, do corpo de Cristo. E não somos nós que escolhemos aquilo que a gente é, ou onde a gente vai estar, mas é o Senhor que faz isso. Nós somos pedras vivas edificando a casa de Deus. A casa de Deus está sendo edificada em nós e nós, em conjunto, edificamos a casa de Deus. Então, Deus nos coloca cada um no lugar e cada um de nós é um membro. Por isso que fala, ó, o olho não pode falar para o pé, olha, eu não preciso de você, de forma nenhuma. Então, é Deus que estipula isso aí, porque a casa é dele. E esse acampamento, eles acampavam exatamente dessa forma, e eles caminhavam também dessa forma, eles não se misturavam, era dessa forma, e cada um tinha uma bandeira. É muito interessante isso. Vamos ver essa questão da bandeira. Alguém acha ali para mim? Deixa eu ver aqui. Uma pessoa pode abrir em Êxodo 17, 15, vamos ver que bandeira é essa. E outra pessoa abre em Cantares 2, 4, por favor. 17, 15. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. Isso. Então, qual que era essa bandeira? O Senhor era a bandeira de cada tribo ali. E lá em Cantares 2, 4. Cantares 2:4. Levou-me à sala do banquete, e o seu olhar sobre mim é como a bandeira do amor diante do povo. Então, qual que é essa bandeira? Deus é essa bandeira, é a bandeira do amor que está colocada sobre nós. Então, essa é a bandeira que eles tinham que carregar. Esse era o testemunho de Deus que eles tinham que carregar através daquele deserto, para que todas as nações pudessem ver que era um povo diferente, um povo separado, um povo que declarava que havia apenas um Deus nesse mundo, no universo. Eles carregavam esse testemunho. Isso é uma parte muito importante. Então, essa foi a organização que Deus fez daquele acampamento. E o tabernáculo, a presença de Deus ia no meio deles. E outra coisa importante também que a gente vê, que Deus manda levantar esse censo. Nós já vimos isso na última aula nossa, como que Deus tem o nosso nome escrito. Ele tem o nosso nome escrito, o nome individual de cada um de nós. Isso é muito importante, queridos. Deus tem esse nome escrito. A gente, quando chegar lá, nós chegarmos no livro de Esdras, o livro de Neemias, Deus cita o nome de cada um que voltou da Babilônia para reconstruir Jerusalém. Cada um. Então, o nosso nome está escrito, esse é o censo. Deus tem o nosso nome. Nós vimos que o sacerdote carregava o nome daquelas tribos aqui no seu peito, que era em cima do seu coração. É assim que o Senhor Jesus carrega o nosso nome, certo? Então, depois de Números 10, 11 até 14, 45, foi a jornada que eles fizeram até Cades Barneia, até quase na entrada da Terra Prometida. Aconteceram várias coisas, nós vamos ver isso aí. Mas eles chegaram até ali, foi quando Deus enviou os espias. Moisés enviou 12 espias, um espia representando cada tribo. Infelizmente, eles infamaram essa terra para o povo, e o povo se rebelou, né? Então, é essa parte aí, 10, 11 até 14, depois nós vamos ver com um pouquinho mais de detalhe isso aí.
E depois, então, o capítulo 15 até o capítulo 19, eles caminharam errantes. Eles não eram mais peregrinos, eles eram um povo errante, porque aí é como se fosse um silêncio. A gente não sabe o que aconteceu com eles, se uns foram para um lado, outros foram para o outro, a gente não sabe, mas eles caminharam errantes nesse período. Foi um período muito ruim, muito triste, mas graças a Deus, aqui depois do versículo 19, está faltando um, que é do capítulo 20 até o 25, que aí vocês podem colocar aí, ficou faltando um aí. Que aí Deus, então, Deus coloca eles de novo em Cades Barneia, e aí, então, para eles recomeçarem a jornada para poder entrar na terra de Canaã. Aí já tinham passado 30 e tantos anos. Entre 15 e 19 passaram uns 30 e tantos anos, certo? E aí a última parte, que é do 26 ao 36, que é o preparativo para entrar na terra prometida. E aí, então, a gente vai ver depois, vai ser em Josué, né, que nós vamos ver eles entrando, conquistando a terra prometida. E aí é a nossa história também como igreja. Uma coisa importante aqui, quando eles começam essa jornada aqui na segunda parte de Números, a jornada Sinai, Cades Barneia, é que a arca ia à frente deles. Vamos abrir lá em Números 10, 33 e 34. Alguém acha para nós aí, por favor? Números 10, 33 a 34. E lê para nós. 10, 33 e 34. E puseram, pois, do monte do Senhor caminho de 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia diante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. Continua. 34. Não, pode ser até aí, tá bom. É. Essa arca representa o Senhor Jesus Cristo também. É aquela arca da aliança que era de madeira, toda coberta de ouro. Olha bem, a arca da aliança do Senhor ia diante deles 3 dias à frente para lhes preparar lugar de descanso. Isso aí é uma lição muito preciosa para nós, porque nós precisamos saber que o Senhor Jesus Cristo vai à frente. Por que precisava ser 3 dias? É para que todo mundo pudesse ver por onde que a arca estava indo. Isso acontece na nossa vida, queridos, porque tem uma parte que fala aqui, porque eles não conheciam o caminho que eles estavam andando, por isso que a arca precisava ir na frente. Isso acontece na nossa vida hoje. Muitas vezes nós chegamos em situações que nós nunca fomos por esse caminho, nós não conhecemos o caminho, mas a gente não pode esquecer que o caminho, que a arca vai à frente, nos mostrando esse caminho. E essa arca representa o Senhor Jesus Cristo. Porque a gente nunca andou por esse caminho. Às vezes acontecem situações na nossa vida que nós não sabemos a direção a tomar. Então a gente não pode sair errante para qualquer lado. Nós devemos olhar para a arca e ver que caminho que a arca está tomando. Então, isso aqui é muito lindo. A arca ia adiante, a nuvem ia por cima deles e o fogo à noite orientava eles. Deus realmente orientava eles de todas as formas. A gente vê também que teve as trombetas de prata, né, que Deus mandou fazer. Então, essa parte é uma parte muito importante. Quando a gente vê esse deserto, igual estava aqui, ó, eles não receberam nada do deserto. Eles não podiam plantar, eles não podiam colher, não tinha nada. Toda provisão que eles receberam era do céu. Toda provisão que eles receberam era de Deus. O maná vinha de Deus, as cordonias vieram de Deus, a água, tudo vinha de Deus. Eles dependiam exclusivamente de Deus. E isso é a nossa vida hoje, da igreja, a vida da igreja. Nós dependemos do Senhor em todas as coisas. Nós estamos nesse mundo. Nosso físico, nosso corpo, a gente está nesse mundo. A nossa posição é assentado com Cristo nas regiões celestiais, é o que Paulo fala. Mas nós estamos nesse mundo. E o Senhor, então, Ele é a nossa provisão. Não faltou nada para eles. O Senhor os alimentou com maná, o Senhor deu a água para eles. E mesmo no dia que eles foram infiéis, que eles infamaram a terra, que eles reclamavam, murmuravam, no dia seguinte de manhã, o maná estava ali.
Deus era fiel, Deus se manteve fiel. E assim ele é conosco hoje. Ele se mantém fiel apesar de nós, apesar da nossa infidelidade, apesar da nossa murmuração, Deus continua fiel. Então, Nosso isso é uma coisa. maná, Dona Raquel, Oi, pode falar. nosso maná da manhã, as misericórdias do Senhor que se renovam. É, cada dia, né? Cada dia. Ah, os irmãos falam muito também do maná como nossa comunhão com Deus também. Também isso é muito importante, né? É nossa comunhão, nossa leitura da palavra, nosso alimento, né? Interessante que esse maná, eles não podiam acordar muito tarde para pegar o maná, senão ele derretia, né? Isso aí também é uma lição para nós. Isso é muito importante. Nós sabemos que Jesus falou lá em Mateus 28, 20, que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E foi assim. Nós vamos ver depois em Deuteronômio como que Deus acompanhou mesmo o povo, né? Bom, então o objetivo de Deus é que eles atravessassem esse deserto e chegassem em Canaã, pelo menos no máximo em 2 anos, mas não foi o que aconteceu, né? E aí nós vamos ver essa jornada no deserto. Por que, então, pode passar aí, Joyce, para nós, por favor. Por que que precisava o deserto? Porque a gente já viu até um mapa, eles podiam ter pegado o caminho dos filisteus, era um caminho do lado do mar, era um caminho mais rápido, talvez. Era um caminho mais rápido, com certeza. Acho que nós já falamos isso aqui, né? Eu falei sobre o censo, falei que o Senhor conhece o nosso nome, que Deus mandou fazer o censo de 20 anos, dos homens 20 anos para cima, que eram aqueles capazes de sair à guerra, que eram homens maduros. Isso também é uma lição para nós. Nós só podemos sair à guerra. Nesse mundo, a guerra sim. Se a gente for maduro para a gente poder guerrear. Um bebê não tem condição de guerrear. Cada tribo debaixo de sua bandeira, nós já falamos. A presença de Deus assegurava todas as coisas, nós já falamos que Deus não queria tirar que o povo saísse do Egito para ficar no deserto, e o povo caminhava ou parava conforme o movimento da nuvem. Era Deus que dirigia todas as coisas, e assim deve ser a nossa vida. Pode passar outra aí, Joyce, por favor. Então, agora nós vamos ver por que que precisava do deserto, por que que eles não podiam ir para um lugar mais tranquilo, né? Mas sem tantas dificuldades. Alguém abre para mim lá em Deuteronômio 8, de 2 a 6. Nós vamos ver por que que o deserto é necessário. Alguém abre aí para nós, Deuteronômio 8, de 2 a 6. Alguém achou aí? Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Continua, no 3. Continua. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem. Continua? Continua, pode ir até o 6. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim se disciplina o Senhor teu Deus, te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Isso, até aí tá bom. Então, gente, nós vemos aqui o motivo que eles precisavam passar no deserto. O deserto é necessário, primeiro, para que a gente conheça nós mesmos. Lembra que lá no Sinai eles falaram, não, nós vamos guardar tudo que Deus mandar, nós vamos fazer tudo que Deus... Não era assim, Deus sabia que não era assim. Era orgulho da parte deles. Então, a primeira coisa é para que a gente possa conhecer a nós mesmos. Nós passamos por desertos. A igreja passa por deserto. E cada um de nós, como filhos de Deus, a gente passa por deserto. Porque nós precisamos a conhecer a nós mesmos. Nós precisamos saber que o nosso coração é enganoso.
Nós precisamos saber que sem o Senhor Jesus nós não conseguimos nada, nada, nada. Nós não podemos depender de nós. Por isso que Deus, então, deixa que a gente passe para o deserto, para a gente, então, conhecer a nós próprios. Certo? Conhecer a nossa fragilidade, conhecer o nosso pecado. Isso é importante. A segunda coisa é para que a gente possa conhecer o cuidado de Deus. Então, Deus fala, então, que ele deixou ter fome, mas deu maná. Então, a gente vê que em cada detalhe, Deus cuidou deles. Então, nós vemos hoje na nossa vida, quando a gente olha para trás, em muitas situações que nós passamos, nos nossos desertos, como que Deus cuidou de nós e tem cuidado de nós. Então, isso é importante na questão do deserto. Outra coisa também é para disciplina. Eu acho que deve estar no outro slide aí. Deus fala que é para a gente ser disciplinado. Então, a gente sabe. Ah, não, já. Não, então, gente, é isso aí. Não tem problema, não. Pode. É isso aqui embaixo. Somos disciplinados pelo Senhor para que a gente alcance a maturidade. Então, a gente vê, queridos, o seguinte: que lá alguém abre Apocalipse 3:19. A gente sabe que a disciplina é importante. E alguém abre Hebreus 12, de 5 a 11. Esses versos são importantes da gente ler. Apocalipse 3:19. Isso. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Se pois diligente e arrepende-te. Se põe diligente e arrepende-te. Isso, se pois diligente, né? Então, Deus, ele disciplina todos aqueles que amam. Olha, tem uma diferença aí, a disciplina, a punição, ela causa dano, mas a disciplina é para a nossa restauração e para o nosso crescimento. Vamos ver lá em Hebreus 12, 5 a 11, 5b a 11. Hebreus 12. Hebreus 12, 25 a 11. Não, 5. Ah, 5. 5. A segunda parte do versículo 5. Certo. Então, filho, não é filho. E estais esquecidos da exortação que, como a filhos discorre convosco, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele for reprovado. Porque o Senhor corrige quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Isso. Mas, não, pode continuar mais um pouquinho. E para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e respeitávamos. Não havemos de estar com muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, até aí tá bom, obrigada. Então, olha, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento ou aprovação. Então, Deus nos disciplina nesse deserto para a nossa maturidade. A gente sabe, queridos, que um dia nós vamos reinar com Cristo aqui na Terra. Não tem jeito de um bebê reinar. Nós precisamos ser maduros para a gente estar reinando com Cristo. Como nós vamos reinar se a gente não for maduro? Então, quando a gente está passando pelo deserto, são essas lições que nós precisamos aprender. E Deus disciplina com amor. A mão que nos disciplina é aquela mão que foi crucificada na cruz. Então, muitas vezes nós achamos que Deus tem sido duro conosco, né? Às vezes são coisas que acontecem conosco, mas nós devemos ir diante dele e saber
qual que é, por quê, né? O que acontece? Então, queridos, é por isso que nós precisamos passar, então, pelo deserto. Aí nós vamos ver algumas, pode passar, Joyce, por favor. Nós vamos ver alguns fatos que aconteceram aí em números que são importantes. Primeiro, nós vamos ver a murmuração. O povo queixou, lá no capítulo 11, fala que ele queixou de estar ali no deserto. Ele disse, era melhor que a gente estivesse no Egito. A murmuração e a rebelião, não só do povo, mas Arão e Miriam, que eram os líderes, eles rebelaram também. E a gente vê, gente, murmuração é uma coisa muito triste. Deus não gosta de murmuração. Lá no Novo Testamento fala que a gente, não só no Novo, mas toda a Bíblia fala que a gente precisa ser grato, a gente deve agradecer por todas as coisas. Tudo, em todas as coisas a gente deve dar graça. Nas coisas boas e nas coisas ruins. Mas o povo murmurava. Murmurar significa eu falar para Deus assim, olha, eu faria melhor isso que o Senhor está fazendo. Isso que significa murmuração. Vocês já pensaram isso? A nossa reclamação significa isso. Deus, eu faria isso muito melhor do que o Senhor está fazendo. Então, a murmuração é abominação contra Deus. Nós precisamos mesmo aprender. Uma vez eu fiz tentei fazer um teste comigo para ver quanto que eu reclamava. Eu fiquei horrorizada de ver o quanto que eu reclamava. Eu reclamava do tempo, estava quente, estava frio, estava chovendo, estava com sol. Eu reclamava de milhões de coisas, gente. Eu fiquei horrorizada de ver quanto que eu reclamava e quão pouco eu agradecia. E isso aconteceu com aquele povo. Eles murmuravam, eles reclamavam, Deus estava ali junto, fazendo as coisas, e eles continuavam murmurando e continuavam reclamando. E aí, então, Deus manda, Deus fala, né, que eles estão murmurando, etc. E Deus continua fazendo os milagres, né? Miriam e Arão também se rebelam contra o Senhor. E aí, então, lá no capítulo 13, já estão lá na porta da terra prometida para poder entrar. E Moisés manda 12 espias. E aí, então, isso aqui foi uma guinada nesse tempo deles ali no deserto, uma guinada ruim, né? E enviou esses 12 pessoas, fala nome de cada pessoa, de cada tribo e tal, e eles foram lá. Eles realmente falaram que a terra, vocês lembram que eles trouxeram cacho de uva, era carregado por 2 homens, né? Era uma terra que manava leite e mel. O leite, ele é a essência do mundo animal, e o mel é a essência do mundo vegetal. Era uma terra rica. Era rica em todas as coisas. Tem uma parte aqui, eu não achei, estou lembrando agora, que era a questão das pedras, do ferro, do cobre. É uma terra riquíssima, uma terra riquíssima. Eles falaram realmente que era uma terra assim, muito rica, maravilhosa, mas eles falaram que os habitantes lá eram como gigantes. E aí eles falaram o seguinte, olha bem, lá no 13, 27, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas também. Também vimos os filhos de Anak eram os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, jebuseus, amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Eram os povos que eles tinham que conquistar. Aí, veja bem, aí Caleb levantou e falou assim, Caleb fez calar o povo e disse, eia, subamos, possuamos essa terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Por quê? Caleb tinha um coração de fé, Caleb e Josué, porque Deus já tinha prometido aquela terra. Era promessa de Deus para eles. Deus não tinha falado, se vocês conquistarem a terra seria sua. Não, essa terra é de vocês. Deus já tinha prometido desde a época de Abraão. Então, eles não creram naquela palavra. Caleb e Josué foi diferente. Agora, vê que coisa interessante. Aí os espias continuam falando, não, nós não vamos conseguir, eles são gigantes, etc. E aí, então, Caleb fala uma coisa muito importante. Lá no 14, 8, fala assim, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará.
terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não o temais. Nós vamos ver lá no livro de Josué, quando, depois de 40 anos, né, vão 2 espias lá para dentro de Jericó e ficam na casa de Raabe, aquela prostituta. A Raabe fala, olha, desde que você saíram do Egito, que nós estamos aqui apavorados, porque sabemos que Deus vai dar essa terra para vocês. Olha bem. Mas veja, isso aqui que Caleb falou, eu gostaria que a gente guardasse isso no nosso coração. Como pão, os podemos devorar. Veja bem, as dificuldades que aqueles 10 espias colocaram sobre a terra, aquilo para Caleb era alimento para ele, como pão, vai ser o nosso alimento. Então, queridos, quando a gente tem um coração de fé, quando a gente olha as nossas circunstâncias no deserto, que tem gigantes, que tem guerras para a gente lutar, nós devemos pensar, o Senhor está conosco. Então, essas dificuldades vão nos fortalecer, vão ser alimento para a nossa alma, vão ser alimento para o nosso espírito, vão ser alimento para a nossa vida. Essas dificuldades não vão nos derrotar, porque o Senhor já prometeu essa vitória para nós. Então, essa é a perspectiva do homem de fé. É diferente daquele que não tem um conhecimento de Deus, é diferente daquele que não tem uma comunhão com Deus. Então, Caleb falou uma coisa muito certa, olha, essas dificuldades, elas vão nos fortalecer, elas não vão nos enfraquecer, elas vão nos fortalecer. Então, queridos, é isso mesmo, por isso que precisa do deserto. Eles tinham que entrar lá, porque Deus que ia dar a vitória para eles. Como ele deu lá, quando eles começam a entrar na terra lá, eles começam a derrotar aquele povo todo. E as batalhas eram vencidas de uma maneira, assim, totalmente diferente. Depois nós vamos ver isso. Porque Deus estava à frente. Então, isso é uma lição preciosa para nós hoje. As dificuldades que a gente vê à nossa frente, os gigantes, são alimentos para nós. Não é para a gente desanimar. Porque o Senhor está conosco. À frente um pouquinho. Aí nós vimos da serpente de bronze, que nós já vimos, né? Infelizmente, essa serpente de bronze, ela ficou até lá em Reis. Lá em 2 Reis, até 2 Reis, na época do rei Ezequias, é que essa serpente foi destruída. O povo de Israel adorava essa serpente até o livro. Já pensaram uma coisa dessa? Até lá em Reis, muitos e muitos anos depois, o povo estava adorando aquela serpente. E depois, outra coisa importante que tem lá nesse livro, que eu gostaria que vocês abrissem, é lá no capítulo 22, que fala sobre Balaão. Nós conhecemos bem essa história de Balaão, sabemos que Balaão era lá dos Moabitas. Ele não era um profeta de Deus, de forma nenhuma, mas Deus usou Balaão para poder abençoar o povo dele. Nós conhecemos bem essa história. E é interessante porque essa profecia de Balaão, ela tem uma profecia muito linda sobre o Senhor Jesus Cristo. Fala sobre a estrela de Jacó. Eu gostaria que a gente abrisse lá em Números 24, 17. A gente viu, assim como aquele burro, né, aquela mula falou, nós vimos que Deus falou através de Balaão. Balaão não era servo de Deus, mas Deus usou a boca de Balaão. Então, Deus usa quem ele quiser, certo? Lá no capítulo 24, 17. Pode ler. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel, subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Isso, até aí tá bom. Aqui está falando do Senhor Jesus. Olha, uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro. Cetro significa reinado, significa rei. Aqui está sendo uma profecia feita sobre o Senhor Jesus Cristo. Depois vocês podem ler isso aqui e ver que coisa linda, né?
essa profecia foi feita sobre o Senhor Jesus Cristo. Alguns estudiosos, isso é especulação, mas alguns estudiosos creem que aqueles magos que vieram do Oriente para adorar o Senhor Jesus foi por causa dessa profecia aqui, porque eles sabiam que quando aparecesse uma estrela diferente, uma grande estrela, é porque o rei tinha chegado. Mas isso não está na Bíblia, isso aí são alguns estudiosos que falam. Foi por causa disso aqui que eles então foram até Belém encontrar com Jesus, adorar o Senhor Jesus. Então, queridos, tem esses fatos muito importantes no livro de Números que a gente não pode esquecer. E eu falei, então, que o povo ia pelo deserto carregando o testemunho de Deus. Se vocês lerem, nós não vamos ter tempo para isso, mas Deus fala, cada levita, cada família dos levitas, os coatitas e os outros, eles tinham obrigação de carregar uma parte do tabernáculo. E eles tinham que carregar nos ombros. Isso significa, ombro significa responsabilidade. O tabernáculo significa a presença de Deus. Então, eles carregavam o testemunho de Deus nos ombros, para que todo mundo visse que existe apenas um Deus. Essa era a responsabilidade de Israel. Eles falharam nisso. Quando Salomão constrói o templo, ele faz a oração para que todos os povos da terra saibam. Quer ver lá em 1 Reis? Vamos ver se eu acho aqui. 1 Reis. Eu não anotei, mas acho que eu vou conseguir achar. Lá em 1 Reis, capítulo 8, depois vocês podem abrir e ver. Versículo 46, quando Salomão dedica o templo a Deus. Ouve tu os céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir. Olha bem, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Então, essa é a responsabilidade do povo de Israel. E essa é a nossa responsabilidade. Eu acho que você pode passar outro slide aí, Joyce. Vamos ver lá em João 17, 21. Alguém lê para nós. João 17, 21. Deus separou esse povo lá no Monte Sinai, era um povo diferente, um povo totalmente diferente das outras nações, porque essa nação ia representar o Senhor Deus, essa nação ia carregar o testemunho de Deus, essa nação ia carregar a palavra de Deus, era uma nação santa, por isso que eles tinham que ser diferentes do resto do mundo, eles não podiam ser iguais. Isso também diz respeito a nós como igreja. Hoje a igreja carrega esse testemunho. Nós somos aquele candelabro que carrega a luz de Cristo. Então, vamos ver lá o que Jesus falou lá em João 17, 21. Pode ler. Para que todos sejam um. Pode ler. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és para mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha, tá vendo? Como que o mundo vai crer? Quando esse testemunho for dado. Que a gente seja um com o Senhor, com Deus, com Cristo, e nós em Cristo, Cristo em Deus. Cristo é o mistério de Deus, que Paulo fala, e a igreja é o mistério de Cristo. Então, nós temos a obrigação de carregar esse testemunho nos nossos ombros. Lembra quando Davi foi levar a arca, que ele colocou no carro de boi novo? Ele fez com a melhor das intenções, mas não podia, tinha que ser carregado nos ombros. Foi o que Deus tinha exigido. Isso é uma figura para que a gente possa aprender hoje. Nós carregamos esse testemunho, é nossa responsabilidade, carregar o testemunho de Deus nos nossos ombros. Aí nós vimos sobre a coluna de nuvem, que eles paravam ou caminhavam, segundo essa coluna falava, né? Parava ou caminhava, somente na hora que essa coluna levantava, somente na hora que essa coluna sentava. Então, eles ficavam de olho na coluna. Tinha trombetas de prata, depois vocês podem ver os detalhes da trombeta de prata, que as trombetas de prata, elas tocavam, conforme o toque que elas davam, era diferente a ordem para o povo. Ou eram
os sacerdotes que caminhavam, ou caminhavam não, os sacerdotes que se reuniam no tabernáculo, ou eram os chefes de cada tribo, e assim por diante. Depois vocês podem ver isso. Hoje, essas trombetas, a coluna a gente sabe que representa o Senhor Jesus Cristo, que a igreja deve andar ou parar conforme aquilo que o Senhor Jesus Cristo fala. Lá em Romanos é falado que nós temos o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele testifica conosco, nós somos filhos de Deus, e nós somos guiados por esse Espírito Santo. Então, nós temos que ser guiados. Essa coluna de nuvem é como se fosse o Espírito Santo que nos guia. E aí, então, por fim, Deus começa a preparar, volta com eles lá para Cádiz Barneia e começa a preparar o povo para eles entrarem na terra. Aí aquela geração toda já havia perecido no deserto, e aí, então, é uma geração nova, vamos dizer assim. E aí, nós sabemos que apenas Josué e Caleb que ficou dessa geração, né, passada, porque eles creram, e a gente pode ver isso muito lá em Hebreus, queridos, tem muita coisa referente a esses livros de Moisés lá do início, o Pentateuco, lá em Hebreus. E daí, então, Deus faz o segundo censo, e eu queria só para terminar, falar sobre as filhas de Zeleofelate, não sei se eu estou falando certo, que é um nome dificinho, acho que, acaba aí mesmo. Deus fala outras coisas, Deus já separa a terra para eles, né? Divide a terra. E tem várias coisas que o Senhor fala aqui, a distribuição, os acampamentos desde o Egito, né? A morte de Arão, aí vai falando tudo, as cidades, Deus separa as cidades dos levitas. Aí lá no finalzinho, fala das filhas de Zelofeade. Só eram mulheres. Então, elas vão até Moisés e falam, aí nós, como que nós vamos ficar nessa repartição da terra? Nós não vamos ganhar nada, nenhuma herança? E isso é muito importante, queridos, porque lá no início do livro de Números, aquela geração, eles tinham infamado aquela terra. Eles tinham falado, não, nós não vamos conseguir essa terra, é melhor a gente voltar para o Egito, e Deus trouxe a gente aqui para a gente morrer aqui, será que não tem sepultura no Egito? Eles reclamaram de todo jeito. Mas essas mulheres, elas tinham desejo de ter herança nessa terra. Então, elas lutam por essa herança, e Deus fala com Moisés, olha, elas têm razão, elas precisam ter essa herança. Então, isso é muito lindo, no final desse livro, ver que realmente essa nova geração tem um outro coração diferente para realmente entrar nessa terra. E eu quero dizer a vocês que essa terra, ela significa as riquezas do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, a gente tem hinos e tudo que fala que Canaã é o céu. Realmente é um céu. Mas o Canaã é quando Jesus fala assim, olha, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É essa vida abundante, são os insondáveis riquezas de Cristo que Paulo fala lá em Efésios. É a gente viver na terra, mas o nosso coração está sentado com o Senhor Jesus Cristo no céu. E de que maneira que isso acontece? Pela fé, porque Deus prometeu isso para nós. Isso é nosso. Nós precisamos tomar posse e crer. Não crer naquilo que eu sinto, naquilo que eu faço, naquilo que eu sou, mas crer na promessa de Deus, que Deus realmente tem uma terra. É aqui nesse mundo, no meio da tribulação. Por isso que Jesus falou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não é isso que ele fala? Então, queridos, essa é a terra que Deus tem prometido para nós. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É a gente viver num outro esquema, numa outra dimensão. Isso é a terra de Canaã. Então, queridos, é assim que termina esse livro de Números. A gente passou assim bem por cima, mas eu acho que a gente viu o que é importante, né, nesse livro. E eu não sei se alguém quer falar alguma coisa. Nós já estamos com o nosso horário lá no ponto certinho, mas se alguém quiser compartilhar alguma coisa ou acrescentar, pode abrir seu microfone e falar aí para nós. Vocês podem fazer perguntas também, igual a Rosane fez, né? E vocês também podem responder, porque eu creio que
a porção do Senhor é colocada na vida de cada um de nós, certo? Pois é, a Marlene colocou o negócio lá e apagou. Marlene podia, eu não sei se a Marlene está aqui no grupo, a Marlene podia Eu colocar de tô. novo. Ah, Marlene, então, coloca Eu, lá de eu vou novo. colocar de novo, sim. É porque eu Ok. estava estudando e eu... Tudo bem. Uhum. Essa é a minha Ok. visão. Eu queria só falar uma coisa, que a senhora falou sobre o maná, Ah, e esse maná é interessante, que muitas pessoas acham que o maná ele só servia para aquele dia, né? Só exatamente. servia para o dia, ele não servia para outras coisas, né? Para outro dia. E às vezes tem pessoas que pensam que o maná pode servir para guardar para amanhã, né? E ele não, né? A gente tem que ter o maná todos os dias, né? A cada manhã. Isso, Mas eu vou isso. colocar lá novamente, viu? Ok, ok. Então, queridos, nós vamos entrar em Deuteronômio, se Deus permitir, na próxima sexta-feira. Em Deuteronômio existem 3 discursos de Moisés. Eu gostaria de encorajar as irmãs de ler esse discurso. Se você sentir, se você tirar alguma lição, se Deus falar com você sobre alguma coisa, eu gostaria que você tivesse a liberdade de compartilhar conosco, alguns minutinhos, né? Uns 5 minutinhos ou menos, sobre algum discurso. São 3 discursos, ou sobre qualquer parte de Deuteronômio. Eu gostaria de encorajar as irmãs a lerem esse livro. Talvez não vai dar para você ler tudo, mas ler pelo menos esses discursos e ver aquela lição que Deus colocou no seu coração, para a gente, então, ser edificado com isso também. Tá bom? Então, Deus abençoe a vida de cada uma, que tenha um fim de semana muito cheio da graça e da presença de Jesus, viu? Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada uma, viu, querido? Amém. Muito Obrigada. obrigada. Amém. Obrigada a vocês pela atenção, pelo tempo aí dispensado, viu? Deus Obrigada. abençoe.